Bom, gente, retomando, né, a aula sobre trabalho, né, racionalização do trabalho nas indústrias, né, a gente vai falar de toyotismo, tá? Lembrando que racionalização do trabalho significa desenvolvimento produtivo, né? Como tornar a produção mais eficiente, né? Mais aditiva, né? Como aumentar a produtividade. Tudo isso é importante, né? Para a questão da racionalização, da modernização do modo de produção, né? Do modelo de indústria, né? E aí a gente está falando então, de trabalho, porque não há indústria sem trabalho, né? São os operários, os trabalhadores que operam esse modo de produção, né? Que operam que estão lá operando esses modelos, né? Então a gente está falando de racionalização do trabalho, de desenvolvimento produtivo, né? De como pensar como o capitalismo pode ser mais eficiente, né? Pode gerar maiores riquezas, maior lucro, maior produtividade, tá? E o toyotismo se encaixa nesse desenvolvimento. É o desenvolvimento posterior ao fordismo, né? O toyotismo é mais recente, né? É mais moderno, tá? Vejam que é um modelo de produção desenvolvido entre 1948 e 1975. Aqui está entre a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, tá? A terceira é após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, que tem a ver com a robótica já, que tem a ver com os fantásticos descobrimentos das novas tecnologias, né? Que tem a ver com a eletrônica, né? A automação. Então, aqui é mais moderno já, tá? Computação já começa também, a origem da computação também está nessa época, né? Então, o toyotismo pressupõe também mais tecnologia, tá? E é uma coisa que eu não coloquei aqui como característica central, mas está nesse contexto histórico. Então é importante que vocês entendam que toyotismo é mais moderno, é mais tecnológico, tá? Tem máquinas mais modernas, tem maior automação, tá? Então, tudo isso é importante para que vocês entendam o que é, né, o toyotismo e também mais do que isso, né, entendam o que significa racionalização do trabalho, o que significa desenvolvimento produtivo, o que significa modo de produção industrial, né? É importante, esses conceitos são importantes, tá? O toyotismo, o nome vem daí, Toyota, né? É um modelo de produção desenvolvido nas fábricas da montadora japonesa de automóveis Toyota, né? Entre 1948 e 1975, né? É um modelo de produção baseado no modo de produção just in time. Isso é importante vocês lembrarem, memorizarem. Modo de produção just in time. O que é just in time? No tempo, né? Apenas no tempo, levando ao pé da letra, né? Que significa produção adequada à demanda. Isso não é difícil de entender. Lembra que no Fordismo há um processo de estocagem de produtos, né? De produção em massa e deixar os produtos em estoque? Então, no toyotismo, não existe isso. No toyotismo, a produção é na hora, just in time, né? Fala-se em acumulação de produtos, né? Acumulação flexível. Por quê? A produção está adequada à demanda. Quando há demanda de produção, aí se produz. Então, esse modo de produção é mais dinâmico, é mais flexível, tá? É mais moderno, mais dinâmico e mais reflexível, tá? Porque não há estocagem de produtos, não. A produção é feita na hora, a partir da demanda, tá? Então, se há demanda de produção, faz os produtos, tá? Não há essa estocagem de produtos como houve no Fordismo e que levou a grandes crises, né? Porque quando se estoca produtos, tem a chance de você não conseguir vender quando há uma crise,
No toyotismo, não, é mais eficiente, porque tem que ser mais rápido, tem que ser mais dinâmico, porque é feito na hora. A produção é feita a partir da demanda, tá? A partir da demanda dos produtos. Impera, portanto, a redução dos estoques, como eu coloquei aqui no terceiro ponto, né? Impera a redução dos estoques. Se no Fordismo há estocagem de produtos em massa, no toyotismo há uma redução dos estoques. É um modelo produtivo que necessita de mão de obra mais qualificada, é mais moderno, é mais complexo. Mão de obra é mais qualificada e mais multifuncional. Não tem aquela coisa de um trabalhador, a partir da divisão de tarefas, a partir da divisão do trabalho, fazer uma coisa só. Não, o trabalhador tem que ser mais multifuncional, ele tem que ser mais polivalente, ele não faz apenas uma função, tá? Ele é mais qualificado e ele faz mais coisas, o trabalhador. Então, essa é outra característica. Aqui eu não coloquei também, mas é importante notar que no toyotismo existe um processo de já começa a ser implementado nas indústrias um processo de terceirização. Terceirização. E além do que eu também não coloquei, já falei para vocês no começo, também no toyotismo é um momento de robótica, de implementação das máquinas mais modernas, robótica, a eletrônica, né? A aplicação tecnológica é muito forte no toyotismo. Além disso, eu também não coloquei a questão da terceirização, que também começa no toyotismo. Terceirização do trabalho. Como assim? Por exemplo, a indústria é um setor, é um estabelecimento muito grande, né? Então, o que a empresa Toyota pensou, por exemplo, você tem que ter um setor de serviço na indústria. Você tem que ter um serviço, né, geral, por exemplo, para limpar a indústria, para limpar o jardim, para limpar, aparar a grama da indústria, qualquer coisa assim. Tem que ter esse setor de serviço. Você não precisa contratar diretamente um trabalhador para executar aquela função. Você contrata uma empresa, terceiriza esse trabalho, contrata uma empresa, aí a empresa que vai ter essa relação direta, essa relação trabalhista direta com os trabalhadores que lá estão. Né? Isso hoje em dia muitas empresas fazem isso, né? Escolas, por exemplo, que eu me lembro aqui, você precisa ter seguranças, por exemplo, na sua empresa. Você não precisa contratar o segurança, você contrata o serviço, você contrata uma empresa, né? Você gera uma relação com alguma empresa, né? E essa empresa que vai mandar os seus trabalhadores lá, tá? Para executar o serviço. Isso é terceirização, você está terceirizando um serviço, um trabalho, né? Isso é mais eficiente, é mais prático, é mais eficiente, né? É melhor na logística da coisa. Também começa aqui a questão da terceirização. Aqui uma foto que representa bem o toyotismo, porque as máquinas, a robótica, né, muito avançada, né, e que também opera muitas funções a máquina. Então, o trabalhador passa a ser excluído desse processo de produção, porque as máquinas se desenvolvem e ocupam esses espaços cada vez mais, em funções cada vez mais complexas, mais diversificadas também. Aqui um carro, deve ser um carro japonês, né? Toyota, e um carro, dá para perceber que é um carro moderno, né? Bonito, moderno, de última geração, vamos dizer assim, não sei de que ano que é, mas é típico do toyotismo, né? Você tem um técnico aqui, operando funções complexas na indústria e tal. Lembrando que isso é um modelo de produção. Quer dizer que não é só a empresa Toyota que opera o toyotismo. Ela desenvolveu, ela criou. Isso é um modelo. Outras indústrias podem se apropriar do modelo, né? Podem utilizar esse mesmo modelo, vamos dizer assim, copiar esse modelo, tá? E fazer aquilo nas indústrias deles, tá? Não o Fordismo não é só do Henry Ford, não é só da Ford, né?
por aí vai. Taylorismo é a mesma coisa, são modelos desenvolvidos, tá? Modelos desenvolvidos que as pessoas vão lá e copiam, que os industriais vão lá e copiam. A gente está falando de indústria, de racionalização do trabalho nas indústrias. E aqui a gente vai falar de precarização e uberização do trabalho. Acho que está comendo aqui o título, né? Meu quadradinho está comendo o título, mas é precarização e uberização do trabalho, né? E isso, a gente já sai um pouquinho do campo das indústrias. A gente não está falando de indústria mais, deixando bem claro, mas a gente está falando de trabalho. Trabalho nos dias de hoje, problemas que ocorrem nos dias de hoje. O termo uberização vem de Uber, né? Essa nova forma de trabalho, mas também não é só Uber, não é só a Uber, como a gente vai ver, e vocês vão entender melhor a partir dos textos que eu coloquei. E é muito importante entender isso porque é um tema muito em alta, é um tema atual, é um tema em alta, um tema importante, deve cair em vestibular, tá? Se é que não caiu já alguma vez. Então, é importante vocês entenderem. Lembrando que a gente não está falando mais de racionalização do trabalho nas indústrias. A gente está falando de racionalização do trabalho, não necessariamente nas indústrias. Já não é o capitalismo industrial que a gente estava vendo em Taylor, em Taylorismo, em Fordismo, em Toyotismo. Não. A gente está falando de trabalho, sim, mas a gente não está falando de indústria mais, tá? Deixando bem claro. A gente vai falar, então, dessa nova organização do trabalho nos dias de hoje, tá? Mais no setor de serviços, né? Não é nas indústrias mais, são no setor de serviços, aplicativos, as plataformas digitais. O termo uberização vem de Uber, né? Que é aquele aplicativo de transporte, né? De serviços de transporte, aplicativo digital, tal. Então, um texto de Márcio Pokman, economista, tá? Não sei se o sobrenome se pronuncia dessa forma, mas enfim, o texto do Márcio, economista, e diz o seguinte: uberização é o nome que estamos dando para a emergência de um novo padrão de organização do trabalho. Novo padrão de organização do trabalho. O que estamos denominando de uberização é uma nova fase, que é praticamente a autonomização dos contratos de trabalho. É o trabalhador negociando individualmente com o empregador a sua remuneração, seu tempo de trabalho, arcando com os custos de seu trabalho. Primeira coisa, que autonomização vem de autonomia. São contratos de trabalho mais autônomos, mais específicos, mais particulares, como a gente vai ver. Esses contratos de trabalho envolvidos dentro desse novo padrão de organização do trabalho, né, que a gente chama de uberização do trabalho. Aqui eu coloquei um textinho interessante também que eu achei na internet, eu não sei se dá para ler bonitinho, mas eu vou falar. O que é uberização? É um termo geral caracterizando os trabalhadores informais de aplicativos. Caracterizando os trabalhadores informais de aplicativos de celular, que atuam principalmente como prestadores de serviço na área de transporte ou na entrega de comida e de outras áreas. E aqui uma charge, né, de o capitalista, o empreendedor, né, utilizando o trabalhador informal. Eu vou falar o que é informal, aqui falando mais rápido, empreendedor, né? Eu vou também falar sobre essa ironia, é uma ironia, essa charge. E quais os problemas da uberização? É uma forma de precarização do trabalho, pois além da baixa remuneração e da longa e exaustiva jornada de trabalho, estão desamparados pela legislação trabalhista, estando sujeitos a acidentes e prejuízos à saúde e nem sequer são segurados pelo INSS, né? Os donos de aplicativos defendem que os trabalhadores são empreendedores e autônomos,
Contudo, eles estão mais enquadrados na subordinação ou servidão, pois arcam com as suas próprias despesas de trabalho, como combustível, veículo próprio ou alugado, e são constantemente avaliados pelos usuários de aplicativos, sendo totalmente dependente desse ranking de avaliação, e inclusive podendo até ser penalizado ou banido. Quer dizer, a uberização tem relação com esses novos aplicativos de serviço, tá? É disso que se trata. E, primeira coisa, esses novos aplicativos de serviço geram um problema que é o problema muito grave de hoje em dia, que é o problema da informalidade, né? O que são trabalhadores informais? São trabalhadores que não estão amparados pelo sistema regulador do trabalho brasileiro, que não tem CLT, tá? Eles não são vinculados, não têm direitos trabalhistas, eles não têm relações legais trabalhistas com essas empresas. Eles são autônomos, esses trabalhadores. E são informais, porque não há uma formalização do trabalho em termos de direitos, tá? E esse é um problema, porque a argumentação de quem defende esse tipo de trabalho é que os trabalhadores, quem presta esses serviços, são mais autônomos, têm mais autonomia, são empreendedores de si, né? E aqui mas isso é um problema, na verdade, porque essa autonomia não é uma autonomia boa, é uma autonomia que, igual foi falado aqui no texto, é uma forma de precarização do trabalho, pois além da baixa remuneração e da longa e exaustiva jornada de trabalho, estão desamparados pela legislação trabalhista. Então, a empresa não tem uma responsabilidade de empregador sobre esses servidores, né? Isso é um problema. Isso que gera a precarização do trabalho. E são trabalhos que, em geral, pagam muito pouco para esses prestadores de serviços, tá? Então, e esses prestadores de serviços, eles têm que arcar com os custos do seu trabalho. Não é a empresa mais. Eles que têm que arrumar seus carros, eles que têm que pagar o combustível. A empresa, tipo a Uber, ou também a iFood, todas essas empresas aí de aplicativo, essas empresas, igual foi colocado aqui, iFood, Uber, 99 Táxi, Uber Eats, essas empresas não precisam gastar dinheiro, não precisam gastar recursos com esses prestadores de serviços. As empresas, elas estão lá, vamos dizer assim, promovendo esses aplicativos, né? O prestador de serviço, o cara que trabalha na Uber, ele utiliza o aplicativo da Uber, por exemplo, né? E é isso, para por aí. Ele utiliza, mas ele que tem que arcar com os prejuízos dele, ele que tem que saber o que ele vai fazer, ele não tem direito à legislação trabalhista, tá? E a Uber vai lá e pega em cada serviço, a Uber vai lá e pega uma porcentagem desse serviço. Então, se a pessoa faz uma corrida, um Uber, por exemplo, faz uma corrida com outra pessoa, a Uber vai lá e pega, eu não sei quanto que é hoje, mas sei lá, 25% dessa corrida, tá? A questão é uma forma de precarização do trabalho, porque as pessoas perdem os direitos trabalhistas, né? As pessoas estão desamparadas, tá? O salário, quer dizer, não tem salário fixo, né? Ele ganha a partir do que ele trabalha, né? Nessa lógica é assim, não tem salário, porque não tem esse envolvimento direto com a Uber, né, para ter salário. Mas a questão é essa, a precarização do trabalho, porque é um trabalho que não gera muito dinheiro para o prestador de serviço, gera quase nada, às vezes saem até no negativo, né? Às vezes saem devendo, porque ainda mais o preço do combustível hoje em dia, tanto que muita gente parou de fazer Uber, por exemplo. Então, é um trabalho que não dá dinheiro e não tem esse amparo em termos de legislação trabalhista, não tem, tá? Não tem salário. Então,
existe uma falsa impressão de que é bom porque são autônomos, podem definir seu próprio horário, tem mais liberdade, mas isso é negativo no final das contas, porque estão desamparados, tá? Estão desamparados, têm que arcar com seus próprios custos de trabalho, têm que arcar com combustível, têm que arcar com carro alugado, e esse é o problema. A uberização do trabalho é isso. E não se trata só da Uber, né? iFood, Uber Eats, Rappi, tudo isso, todos esses aplicativos têm esse mesmo padrão, essa mesma forma de organização e as mesmas problemáticas, né? E então é importante que vocês entendam que trabalhadores informais significam trabalhadores que não possuem, que estão desamparados, melhor dizendo, pela legislação trabalhista, tá? Não possuem vínculo trabalhista com as empresas, tá? São informais, não é essa formalização. Então, as empresas não têm que dar 13º, não têm que dar salário, né? Ele vai ganhando a partir dos serviços dele, mas são serviços ruins, são serviços ruins, de baixa remuneração, né? De longa e exaustiva jornada de trabalho, tá? E sem esse direito trabalhista, sem direitos trabalhistas, tá? Pode ter essa falsa impressão de que é bom, de que há mais liberdade para o prestador de serviço, de que ele é autônomo, né? Mas, na verdade, ele se torna cada vez mais escravo mesmo desse sistema, né? Porque não é uma liberdade muito boa, não é nada boa, né? As pessoas estão sofrendo muito com isso, inclusive. Você pegar um caso eu não sei se é da Uber ou do iFood, não me recordo, de um prestador de serviço, né? Eu acho que era pelo iFood, que estava fazendo entregas e ele estava passando mal. E ele, inclusive, morreu. Ele estava convulsionando muito, né? Muita convulsão, passando mal. Ele foi entregar um produto na casa de alguém. Ele estava passando mal, né? Não conseguiu subir na moto de novo. E as pessoas que lá estavam, né? A casa que ele foi, as pessoas queriam ajudar, né? Porque estavam vendo ali o motoqueiro passar mal. E as pessoas ligaram no iFood, tentaram falar com a central da iFood, e a iFood não fez nada. A iFood não fez nada porque não podia fazer nada. Quer dizer, estão desamparados. E o cara, esse motoqueiro, esse homem, acabou morrendo, né? Então aqui eu deixo esse último meme, charge, né? Para vocês entenderem as problemáticas da precarização do trabalho, da informalidade, né? A informalidade gera precarização do trabalho, porque a informalidade pressupõe a falta de direito trabalhista, pressupõe baixa remuneração, tá? Isso gera precarização do trabalho, trabalhos cada vez mais precários. Isso acaba com a vida das pessoas. Ele não é empregado no restaurante, ele não tem férias, né? O prestador de serviço de iFood, de Uber, esse tipo de aplicativos, né? Esse tipo de serviço que tem relação com a uberização do trabalho. Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, tem isso também. Ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não é empregado na empresa de entrega, não é, né? Não tem vínculo trabalhista direto. Ele não é empregado de quem encomenda, né? Então é um sujeito desamparado, tá? E que sofre com a precarização do trabalho, com a informalidade. A informalidade, né? Quer dizer, pessoas que trabalham sem vínculo trabalhista, fazem bico, trabalham em aplicativos, né? A informalidade passa, hoje em dia, chega a 40% dos trabalhadores brasileiros. Quer dizer, 40% dos trabalhadores brasileiros, quase metade, estão na informalidade. Estão sofrendo esse perigo, esse risco, né? E então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. E, e é isso. Vejo vocês semana que vem, tá? Até a próxima.